Oi! Hoje nós vamos corrigir a quinta lista de exercícios, que é de geometria e trata dos assuntos área de figuras planas. Vamos lá? No exercício número 1, nós temos uma figura quadrada que está representando o esboço de uma piscina, né? Então, a piscina de forma circular. E quer saber quanto que nós vamos gastar de azulejo para cobrir a parte ao redor da piscina. Então, primeira coisa, nós vamos calcular a figura 1, que é a área 1, que é o quadrado, na sequência a área 2, que é o círculo. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Como o lado vale 15, 15 vezes 15, 225. E a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Portanto, o π vale 3,14. O raio, nesse caso, nós temos o diâmetro. O diâmetro aí do círculo está sendo 10. Só que o raio é metade, então a metade de 10, 5. 5 elevado ao quadrado, então 3,14. 3,14 vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, 3,14 vezes 25, 78,5 metros ao quadrado. Bom, agora nós precisaremos fazer uma área menos a outra, porque nós vamos colocar a cerâmica só ao redor da piscina. Então, ficará 225 menos 78,5, que vai resultar em 146,5 metros ao quadrado. Só que cada metro dessa cerâmica custava R$ 30. Então, nós vamos agora multiplicar 146,5 por 30. Essa pessoa vai gastar R$ 4.395 para colocar cerâmica ao redor da piscina. Ok, meninas? Número 2. No exercício 2, nós temos uma figura que ela está dividida em duas partes, um quadrado e um semicírculo. E nós queremos saber a área total dessa figura. A informação que foi passada no título é que a primeira figura é um quadrado, a segunda é um semicírculo de raio 6. Então, observem, primeiro nós vamos chamar o quadrado de área 1 e o semicírculo de área 2. Para fazer a área 1, nós vamos fazer lado vezes lado, que é 12 vezes 12, 144. E o semicírculo, nós vamos fazer. A área do círculo é π vezes raio ao quadrado. O π vale 3,14. O raio, no título do exercício, falou que era 6. Então, 6 ao quadrado é 36. E 36 vezes 3,14, 113,04 centímetros ao quadrado. Bom, só que nós não temos um círculo inteiro, nós só temos a metade, portanto, nós vamos dividir esse valor por 2, que vai resultar em 56,52. Para saber a área total, basta somar a área 1 mais a área 2, então vai ser 144 mais 56,52. 200,52 centímetros ao quadrado é o resultado da soma das duas áreas, certo? Número 3. No exercício 3, nós temos essa figura e nós precisamos calcular a área dessa figura. Primeira coisa, vamos dividir essa figura em partes. 1, 2, 3, quantas vocês acharem necessárias. Nesse caso, nós vamos dividir em duas partes. Eu vou chamar o retângulo de área 1 e o triângulo de área 2. O retângulo é base vezes altura, então a base é 50, a altura é 30, que vai resultar em 1.500. O triângulo, nós vamos ter a área dele, base vezes a altura, dividido por 2. A base dele é o mesmo 50, porque é o tamanho da base do retângulo. E a altura, até um certo ponto, é 30. A outra parte que subiu, como a altura total era 60, a parte que subiu do triângulo também é 30. Então, 50 vezes 30, 1.500. 1.500 dividido por 2, 750. Bom, somando os dois, eu vou encontrar 2.250. Então, 1.500 mais 750, 2.250. Alternativa C. No exercício de número 4, nós vamos calcular a área dessa figura, que é um tabuleiro de um jogo. Então, a gente tem um trapézio e a metade de um círculo. Eu vou, primeira coisa, colocar a altura que foi informada no título, que é de 10 centímetros. Vou chamar o trapézio de área 1 e o círculo de área 2, o semicírculo, porque é só a metade. A área do trapézio é base menor vezes base maior vezes altura dividido por 2. A base menor é 6,
A base maior, veja que tem 10 de um lado, 10 do outro. 10 mais 10, 20. Vezes a altura, que também foi 10. Tudo isso dividido por 2. 6 mais 20, 26. 26 vezes 10, 260. 260 dividido por 2, 130. Mas eu preciso encontrar também a área do círculo. Então, π vezes raio ao quadrado. Só que eu vou dividir por 2 porque é só a metade do círculo. Então, o π vale 3,14, o raio é 10, dividido por 2. Então, nós vamos ter 3,14 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 3,14, 314. Dividido por 2, resulta em 157 centímetros ao quadrado. O que eu preciso fazer agora? Somar área 1 mais área 2. Então, 130 mais 157, 287 centímetros ao quadrado. Portanto, a alternativa C. Número 5. No exercício 5, o Paulo plantou alguns vegetais, né? Ele fez alguns canteiros. E a área de cada um deles era de 25. Então, para descobrir a área de um quadrado, que é lado que tem 25 metros quadrados de área, é só fazer raiz quadrada. Raiz quadrada de 25, 5. Portanto, todos os lados ali dos canteiros têm 5 metros. O que ele quer fazer? Ele quer cercar essa horta e ele vai passar 3 voltas de arame, inclusive entre os canteiros. Então, observem que nós descobrimos que um lado é 5. Ali no desenho, vocês veem o número 5 10 vezes. E nós vamos multiplicar por 3, porque ele vai fazer 3 voltas de arame. Então, 5 vezes 10 vezes 3, 150 metros é o que ele vai precisar de arame. Exercício 6. No exercício 6, nós temos um salão de festa no formato de um trapézio. Então, primeira coisa, vamos calcular a área deste salão. A área do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. A base menor é 10, a base maior é 30, a altura 10. Tudo isso dividido por 2. 10 mais 3, 40. 40 vezes 10, 400. 400 dividido por 2, 200. Então, a área desse trapézio é 200. Mas observem que no título ele falou que o quadrado, que é o chão, né, que ia ser coberto com os pisos, os quadradinhos dos pisos era de 30 centímetros. Então, vamos calcular a área desses pisos. Então, a área do piso vai ser base vezes altura. Se é base vezes altura, nós vamos fazer 0,3 vezes 0,3. Por que ficou 0,3? Porque estava em centímetros e nós estamos trabalhando com metro. Então, de centímetro para metro, basta dividir por 100. E 30 dividido por 100 é 0,3. Então, 0,3 vezes 0,3 resulta, portanto, em 0,09 metros. Essa é a área de cada quadradinho. Bom, como nós vamos ter na área ali, a área total é 200 metros quadrados, eu preciso descobrir quantas cerâmicas, quantos pisos eu vou precisar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total, que é a área, o espaço, que foi 200, dividido pelo que ocupa cada cerâmica, que é 0,09. Ao dividir, eu vou encontrar que eu vou precisar de 2.222,22 cerâmicas para colocar. Bom, só que eles estão pedindo para a gente calcular os 10% de perda. Então, 10% é a mesma coisa que 0,1. Então, vocês viram aqui que eu aproximei para 2.223 pisos, né? Então, eu vou multiplicar esse 0,1, que é os 10%, por esse valor, e eu vou descobrir que vamos ter de perda 222,3, ou seja, 222 peças de perda. Então, nós vamos fazer 223, eu arredondei para 223, né? Porque nós não queremos a metade de uma peça. Quer dizer que precisam ser compras 2.446 pisos, para cobrir todo o chão desse salão de festas. Número 7. O exercício 7 diz o seguinte: Luna vai cobrir o chão da sala de sua casa com um piso que possui 400 cm² de área. A sala tem formato retangular, com 4 metros de comprimento e 2 metros de largura.
Na letra A pede o seguinte: quantos pisos serão necessários para cobrir todo o chão da sala? Bom, primeira coisa, nós vamos ter que imaginar o chão dessa sala, né? Com um lado de 2 metros, o outro de 4. Então, o que nós vamos fazer? Calcular a área. Base vezes altura. 4 vezes 2, 8 metros ao quadrado. Então, descobrimos a área desse piso. Ou 80.000 centímetros quadrados, porque de metros para centímetros quadrados é só multiplicar por 10.000, tá? Bom, vamos também observar o seguinte, que eu vou dividir 800 centímetros ao quadrado pela área que nós temos ali do tipo de piso, que é 400 centímetros ao quadrado. Então, 80.000 dividido por 400, desculpem, é 80.000. 80.000 dividido por 400 resulta em 200 pisos. Significa que essa pessoa vai precisar de 200 pisos. Letra B. O irmão de Luna afirmou em uma conversa que se as dimensões da sala fossem dobradas, então ela precisaria comprar o dobro da quantidade de pisos. Ele está correto? Vamos verificar. Primeira coisa, eu vou fazer a área, que é base vezes altura, nós já sabemos que dá 8. Bom, e eu vou multiplicar por 4, porque vai pedir para dobrar esses valores. Então, 32 metros quadrados. Porque se era 4, dobrou, passou para 8. O outro lado da sala, que era 2, passou para 4. Então, 8 vezes 4, 32. Ao invés de ter 8 metros quadrados, agora esse espaço teria 32 metros quadrados. Ou 320.000 centímetros ao quadrado. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos dividir pelo tanto de um piso, que é 400 centímetros. 320.000 dividido por 400 centímetros dá 800 pisos. Então, ele está correto na sua afirmação, porque o irmão afirmou em conversa que se as dimensões da sala fossem dobradas, então ele precisaria comprar o dobro da quantidade. Se ele precisava de 200, agora ele precisa de 800, foi muito mais que o dobro, né? A afirmação do irmão de Luna é falsa, portanto, certo? Número 8. No exercício 8, dizia o seguinte: em uma figura, esta figura representa a planta de um escritório com as medidas indicadas em metros. Sabendo que os ângulos nos vértices A, B, C, D e E dessa figura são retos e que serão colocados pisos neste salão, determine qual a área total desse escritório. Primeira coisa, nós vamos dividir essa figura em partes. Então, ali vocês veem um retângulo, tá? De 8 por 3. Vocês veem um outro retângulo, tá? E aí, nós temos a área 1, a área 2 e o que vamos chamar de área 3. A área 1 é um retângulo, então, base vezes altura. Então, portanto, 8 vezes 3, 24. A área 2 também é um retângulo. Então, nós vamos fazer na área 2. Primeiro, observem que se a altura total era 4 e eu tirei 3, sobrou 1 ali do ladinho. Então, para fazer essa área da figura 2, nós vamos fazer novamente base vezes altura. Então, ficará 1 vezes 12, que resulta em 12 metros ao quadrado. Também precisamos fazer da área 3, mas observem que a área 3, meninos, é um trapézio. Como que é a fórmula da área do trapézio? É base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Então, eu vou substituir a base menor pelo valor que nós temos, que é 6. A base maior, que nós temos, que é 12, vezes a altura, que é 5. Observem que é 5, porque quando nós dividimos naquele retângulo ali fininho no meio, nós tiramos 1. Então, se a altura total era 6, nós tiramos 1, sobrou 5. Tudo isso dividido por 2. Então, 6 mais 12, 18. 18 vezes 5 resulta em 90. 90 dividido por 2, 45. Bom, encontramos as três áreas. Agora, só nos resta, para fazer a área total, somar a área 1 mais a área 2 mais a área 3, que somando todas elas, nós vamos encontrar 81 metros ao quadrado, certinho? Número 9. No exercício 9, Joana comprou um terreno com o formato de um trapézio, conforme a figura que vocês estão observando. Para a montagem de sua loja, ela deseja construir um galpão retangular, de forma que ela ocupe exatamente a metade da área do terreno, visando utilizar a outra metade como estacionamento. Então, qual que seria a melhor solução para ela? Vamos ver?
nós vamos fazer a área do trapézio, que é a área total. Então, a base menor, que é 24, a base maior, que é 36, vezes a altura, que é 20. Tudo isso dividido por 2. 24 mais 36 vezes 60 vai resultar em 1.200. 1.200 dividido por 2 resulta em 600 metros ao quadrado. Significa que a área total era 600 metros ao quadrado. E agora? Nós vamos fazer o seguinte, a metade do terreno é 300, que ela quer fazer o estacionamento, certo? Portanto, meninos, eu quero dizer para vocês que o preço da perfeição é a prática constante, tá? Então, portanto, vocês continuem praticando, continuem esforçando, tá? Já peço desculpa pelas falhas que aconteceram aí durante o vídeo, mas como eu disse, a gente está em processo de aprendizagem constante, tá bom? E fiquem com Deus, até a nossa próxima correção.